Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bom? Espero que sim. Hoje é dia de Salmos 16, Salmo de hino 16, ou capítulo 16. Teremos um salmo relativamente curto, né? São apenas 11 versos, entretanto temos um bocado de anotações para podermos fazer a respeito deste capítulo ou deste hino de Salmos. Comecemos! Verso 1: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Um pedido, um clamor. Guarda-me, ó Deus. Um clamor seguido de uma afirmação. Guarda-me, porque em ti confio. Confiar em Deus é a base de sentir-se guardado por Ele. A minha alma disse ao Senhor: Tu és meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Alma, princípio vital, vida, conjunto de atividades imanentes à vida, pensamento, afetividade, sensibilidade, entendidas como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Pensamento, essência, aquilo que é você. Portanto, aquilo que era mais essencial do salmista dizia ao Senhor: o Senhor é o meu Senhor. Não tem outro bem além de ti. E olha que o salmista era rico, hein? Era rico, era rei, rico. E ele falava: tudo que eu tenho aí, ó, o que eu tenho de bom é o Senhor. O que eu tenho de bom é o Senhor. Por isso que aquele que deixa o seu amor às riquezas, serve a Mamon. Porque o amor ao dinheiro é a base do mal, tá certo? E não é o dinheiro a base do mal, não. É o amor ao dinheiro. Como Davi tinha muito dinheiro, era rico, mas não tinha amor a essas coisas, tá certo? Ele servia ao Senhor. Essa parte eu terei um pouco mais de observações no verso 3. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Ele está fazendo uma anunciação. Eu vou dizer para dois tipos de pessoas aqui o seguinte. Só que quem são esses dois tipos de pessoas que ele vai falar algo? Ele vai falar para santos e para ilustres. E eu gostaria de abrir um pouquinho o leque a respeito de santos e ilustres nesse momento. Santo, vamos lá, 1 Coríntios 6:11 diz: E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Portanto, santos são todos aqueles que se deixam ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Santo, diferente daqueles que nossos irmãos católicos pensam nesse sentido aqui, não são intercessores, né, dentro da crença específica deles. São você. Sou eu. É todo aquele que se deixa ser guiado por Jesus Cristo, tá certo? Como diz nesse verso que eu li de 1 Coríntios 6:11, ser santo não significa ser perfeito, mas quem é salvo ainda peca, mas já não é mais dominado pelo pecado. 1 João 1:8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Onde está pecado, há profanação. Na ausência do pecado, ali está a santidade. Se você foi purificado, você é santo. Estamos falando de você, daquilo que você pode ser. Hebreus 10, versículos 9 e 10. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro ladrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. De uma vez por todas. Ele cancela tudo que havia de errado contra nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está:
sede santos, pois eu sou santo. Ordem divina para você ser santo. E ser-me-eis santos, é uma profecia nesse caso aqui de Levíticos 20 e 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Profecia de Deus a respeito do seu próprio povo. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6, 22. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Então essa é uma das pessoas, os santos, uma das pessoas a quem o salmista vai se dirigir. No verso 3. A outra são os ilustres. Quem são os ilustres? Ilustres são que se distinguem por seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, célebre, eminente, notável, que adquiriu celebridade, conhecido, famoso. Não é nesse sentido de celebridade ou famosinho que a gente tem hoje em dia, não, né? Você imagina isso 3.000 anos atrás, tá bom? Quem se torna famoso por seu brilhantismo, tá certo? Você imagina só, o próprio Jesus Cristo, ao ser traído, precisou ser reconhecido ante os centuriões com um beijo. Por quê? Apesar de todos saberem do nome de Jesus, ou Yesu, ou Yahushua, para alguns, mas a questão é que ele precisou ser identificado, pois suas obras e seu nome o precediam, mas não o seu rosto. Então, olha a diferença da questão do que é famoso. Então, os santos, que são essas pessoas, e os ilustres, vão ouvir algo do salmista. Caramba, o que ele vai falar? Lendo de novo o 3. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. Ele vai dizer o seguinte: vou dizer para vocês o que me satisfaz. E todo mundo quer saber dos reis. Não sei se vocês sabem, mas no Canadá tem um monte de foto de revista de fofoca sobre a família real, né? Que é a rainha da Inglaterra, é a rainha do Canadá, né? Não sei se vocês sabem, o Canadá é uma monarquia, submetida à rainha da Inglaterra. Então o que acontece? Existem essas coisas, essas curiosidades, sabe? Sobre o casamento do príncipe, essa coisa toda. Então todos aqui estavam curiosos, querendo saber o que é que dá prazer ao rei. E ele vai dizer, mas vai dizer para um grupo específico de pessoas: aos santos e aos ilustres. As dores se multiplicarão a aqueles que fazem oferendas a outro Deus, minúsculo aqui. E não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O que o salmista está dizendo é o seguinte: você que faz esse tipo de coisa, que serve a outro Deus, que sabe que o meu prazer está no Senhor, eu não vou nem falar seu nome. O seu nome não é digno da minha saliva, é o rei falando. Para pensar nesses desenhos. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Acho interessante quando o salmista fala assim: o Senhor é a minha porção. Quer dizer, tudo que há de bom, o que pode ser dado, tudo o possível de ser dado para mim, vem do Senhor. É a minha herança, é o que eu tenho de melhor, vem do meu Pai. O meu cálice, aquela ideia de vinho, aquela coisa mais gostosa, sabe? Aquilo que merece, que é o objeto de dar brinde, o objeto de dar graças. Um brinde ao fulano de tal, que realizou tal obra, sabe? Um objeto de significado pelo meio do qual se dá honra. Um brinde ao fulano de tal, cheers, saúde, né? O Senhor é o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Sorte é o que aqui? É tudo o que acontece na minha vida. Quem sustenta é o Senhor. É isso que ele está declarando. Do verso 6. Essa é interessante, tá? Como se tudo não fosse. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Você entendeu?
as linhas. A palavra usada aqui se refere às linhas empregadas na medição e divisão de terras, como diz em Amós 7,17, para quem quiser conferir o texto depois, 2 Samuel 8,2. Portanto, a palavra vem para denotar uma porção de terra que é medida, ou que é pesquisada nesse caso, para qualquer pessoa, sua posse ou sua propriedade. E, portanto, a palavra se refere à condição na vida. O significado aqui é que, ao realizar essa pesquisa e herança dele, havia sido fixada em uma parte agradável e desejável em uma terra. Ou seja, se nas posses do pai, né, dando o exemplo de terras, Deus fosse dividir para cada um dos seus filhos, o que o salmista está dizendo: Senhor, terras maravilhosas o Senhor me deu. Aí volta ao verso anterior, dos anteriores, né? A minha porção é maravilhosa. Mais uma vez, cheers for you. Brinde ao Senhor por ter feito tudo isso, por isso meu cálice é o Senhor. Só tenho a brindar no Senhor. Louvarei ao Senhor, verso 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Olha a profundidade do que ele diz aqui. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Ele tinha consciência da onisciência de Deus. E quando ele fala, o Senhor me aconselhou, ele está dizendo o seguinte: da fonte inesgotável de conhecimento veio um conselho. Tão grande que até quando eu durmo, o meu coração me ensina. É muito pesado a ideia de que de noite eu estou parado olhando para nada e meu coração está conversando comigo, de tão cheio que eu estou a respeito das coisas de Deus. Verso de número 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Sobre a mão direita. A mão direita era considerada o posto de honra e dignidade, mas também é mencionada como uma posição de defesa ou proteção. Ter na mão direita é ter um perto de nós que possa nos defender. Vamos reler o verso agora com essa compreensão? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Claro que não vou vacilar. A minha proteção está nesse Deus que Ele está descrevendo isso aqui tudo. 9. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. O interessante dele fala aqui, quando ele diz desse verso, cadê aqui? Se regozija a minha glória. Tem nessa parte do meu coração, tem uma parte que diz que é a minha alma, ou o meu coração, que se regozija no Senhor. Essa palavra que traduziu aqui para alma ou para coração, tanto faz, é uma palavra hebraica, que é a nefesh, que ocorre com muita frequência nas escrituras e significa propriamente respiração. Então, o espírito vital, a vida, então a alma racional, a mente. Então, um animal ou coisa animada, aquilo que vive, então, a si mesmo. Então, a alma é isso, é aquilo que vive. Então, portanto, quando ele diz o seguinte, cadê aqui? Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, ou a minha alma, nele está o regozijo da minha glória ou da minha alma. Ele está dizendo, tudo que causa vida em mim tem o seu regozijo, a sua porção de glória no Senhor. Também a minha carne repousará segura. Para você ter uma noção do quanto ele confia no Senhor. Ele confia tanto que ele sabe que até aquilo que é físico dele vai estar bem. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Essa parte do texto, sinceramente, eu não consegui entender muito bem. Porque o teu santo está em maiúsculo, dando uma inferência de que fosse uma própria divindade, tá?
Entretanto, teu santo, olha só uma nota que está aqui, nota de Atos 2:27. A leitura aqui no texto está na forma plural, teus santos. A leitura marginal do hebraico, ou dos query, está no singular, teu santo. A forma singular é seguida pela paráfrase aramaica, a Vulgata Latina, a Septuaginta, o Árabe e o Novo Testamento. Atos 2:27, os maçoretes também apontam o texto como se estivesse no singular. Muitos manuscritos e edições anteriores da Bíblia e todas as versões antigas leem da mesma maneira. É provável, portanto, que essa seja a verdadeira leitura. A palavra hebraica traduzida como santo é chazid. Significa propriamente gentil, benevolente, liberal, boa, misericordiosa, graciosa, piedosa. Lendo o verso novamente, pois não deixarás a minha alma no inferno, essa parte é fácil de entender, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Se você tem um estudo, uma coisa melhor para poder explicar essa parte do 10 do capítulo 16, deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente agradece, a gente aprende junto, né? E por último, para terminar, verso 11: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. O interessante, quando ele fala que far-me-ás ver as veredas da vida. Deus vai me fazer ver as veredas da vida. Você lembra o significado de vereda? A gente sempre fala, a gente entende até, né? Mas pelo contexto até. Vereda, caminho estreito, senda, sendeiro, caminho secundário pelo qual se chega mais rapidamente a um lugar. Atalho. É isso aí. Far-me-ás ver as veredas da vida. O caminho estreito, o certo, o correto. Quais os caminhos mais rápidos de chegar aos resultados pelos quais eu devo chegar? Ser mais rapidamente o homem que eu devo ser. E mais uma vez, na tua presença há abundância de alegrias, não carece de explicações, à tua mão direita, ou seja, no lugar de proteção de Deus, há delícias perpetuamente. Eu quero estar nesses lugares de delícias. Então, terminamos de ler Salmos 16, Daniel de Paula, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Um abraço, até a próxima!